Bom dia. Prazer é meu, né? Aqui é um lugar pequenininho, um cantinho, mas muito aconchegante, tem uma energia muito boa, eu sempre falo isso. Eu sou médico do Filomeno de Miranda, há quase 30 anos, eu vou lá. E até como Dona Val disse, né? A gente se identifica na energia e a gente sente isso. Né? Esse centro cirúrgico é uma delícia, a energia ali. E eu não pude vir porque minha mãe faleceu, meu pai estava com câncer, então eu tive alguns problemas nesse período que eu não consegui me dedicar muito. Né? Então foi um período difícil, mas agora eu estou voltando. Como disse Nossa Senhora, tudo passa. Com certeza. E aí, presentinho, netinha, coisa mais agora eu estou com a netinha, né, de 9 meses. Coisa mais Deus, né, Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente se renove as energias, né, para compensar. E aí está tudo caminhando. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 7, né, do livro 2, do livro dos Espíritos, que tem como tema o retorno à vida corporal, o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo e o amor. Na verdade, é um capítulo extenso, né? Porque ele trata de vários temas que são polêmicos, mas a gente vai, dentro do tempo, a gente vai conseguir dar uma pincelada, né? Para que a gente tenha um entendimento. Porque, na verdade, isso aí, esse tema, ele se resume em uma coisa chamada reencarnação. Então, a gente vai entender um pouco sobre a reencarnação, como ela se processa, quais os tipos de reencarnação, o que é que acontece em relação ao aborto. Então, a gente vai conseguir responder, né, alguns questionamentos que o livro traz do livro dos Espíritos. Então, pode passar, por favor. Aqui são os temas, que é o motivo da reencarnação, a união da alma e do corpo, o esquecimento do passado, que acontece na infância, faculdades morais e intelectuais, simpatias e antipatias terrestres, idiotismo e loucura e o aborto. São os itens que estão inclusos nesse capítulo do livro dos Espíritos. Então a gente vai começar aqui falando sobre a reencarnação. Pode passar, depois eu volto para isso. O que é reencarnar? É o retorno do espírito para o mundo corporal. Né? Para alguns espíritos, isso é até doloroso, porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele não gostaria de reencarnar no sentido de voltar a esse plano. Porque nós estamos num plano passando, né, do mundo de provas e expiações para um mundo em desenvolvimento, né? A gente está começando a caminhar isso aí. Mas aqui é muito denso, é uma energia muito densa. O corpo prende o espírito e é uma energia densa, o corpo, o espírito no corpo. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele não tem mais essa necessidade do corpo físico, né? Ele quer se sentir livre no mundo espiritual, e a espiritualidade, quando você vai evoluindo, você não tem mais essa necessidade. Então, as reencarnações que acontecem desses espíritos mais evoluídos é no sentido mesmo de fazer com que ele venha como missão. Né? A gente tem alguns espíritos evoluídos, né? Que a gente tem Chico Xavier, a gente teve Irmã Dulce. Então, são espíritos evoluídos que vieram à Terra como missão para fazer algo de bom para a humanidade. Né? Então, por isso que esses espíritos evoluídos, eles se encarnam. E o espírito mais evoluído que a gente teve aqui na Terra foi Jesus. Né? Então, quais são os motivos? Por que a gente reencarna? Ou a gente reencarna por expiação, que é aquela coisa de... A expiação quer dizer você vir para compensar alguma falta. Eu não gosto da palavra castigo, nem punição, nada disso. Né? É expiar, é aquele que você reencarna para que você resgate alguma dívida que você deixou, ou resgatar mesmo algum problema, alguma dificuldade que você teve com alguém, alguma falha que você fez em vidas passadas. A prova
que você tem essa necessidade de reencarnar para fazer alguns ajustes que você não fez, né, com alguém, ou você passar aquela dificuldade para que você evolua no sentido de evolução do espírito. E a missão, que é aquilo que eu falei, geralmente são espíritos mais evoluídos que reencarnam com essa função de evoluir, de trazer para a humanidade algo de positivo, de ensinar algo para a humanidade, trazer a palavra de Deus, né, trazer a caridade, porque sem caridade não há salvação. Para o próximo. Quais são as leis que regem a reencarnação? A gente tem a lei de causa e efeito, né? Cabe ao transgressor arcar com a responsabilidade de suas ações. O Espiritismo é uma doutrina que ela é muito bonita, porque ela não proíbe ninguém de nada. Ela traz para a gente a consciência do que a gente, como a gente deve caminhar, né? E nos dá a possibilidade de fazer tudo o que a gente queira, desde que a gente entenda que a gente tem responsabilidade por cada coisa que a gente pratica. Então, à medida que a gente vai conhecer o Espiritismo, a gente vai vendo a necessidade de rever comportamentos, de rever pensamentos, de rever posturas, porque a gente sabe que a gente vai arcar com a consequência, todas as consequências dos nossos atos, inclusive dos pensamentos, inclusive dos atos que a gente deixou de fazer. Porque o fazer errado não é só cometer atos errados. O fazer errado é deixar de fazer algo que a gente sabe que é certo e a gente não faz por negligência, né? Ou por comodismo, que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, quando a gente sabe que o correto é aquele e a gente não faz, porque quando a gente não conhece, é diferente, a nossa responsabilidade é menor. A partir do momento que a gente tem conhecimento, né, do que é o correto e a gente negligencia isso, a gente não faz, a gente deixa de ajudar alguém que a gente poderia, a nossa responsabilidade também está ali presente nesse sentido, né? A lei do merecimento, a cada um segundo suas obras, é o que a gente fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher, se a gente faz o bem, a gente vai trazer para a nossa vida energias positivas. Quantas e quantas vezes a caminhada está tão difícil, o momento está tão doloroso, mas vem aquela energia de consolo, de acolhimento. Você sente que tem alguém ali intermediando naquele momento para que você... Porque o espírita, as pessoas de fora que não são espíritas, acham que o espírita ele não vai passar problema. Que o espírita não vai ter problema, que ele não vai ter dificuldades, que... Diferentemente disso, nós somos iguais a todos, só que o nosso diferencial é que a gente vai ter acolhimento, a gente vai dar o entendimento de muita coisa que a gente passa, que às vezes quem não é espírita não tem entendimento. Então, a gente vai sentir a dor, mas a gente vai ser acolhido, a gente vai, né, vai parar e pensar, poxa, mas isso está acontecendo porque isso... Então, a gente tem esse conhecimento e isso fica mais fácil o entendimento e passar por momentos difíceis. Mas não quer dizer que a gente não vai. Eu já ouvi tanto isso. Você é espírita há tanto tempo, você é médico, trabalha, você é palestrante, você está passando por isso. Não, eu não sou diferente de ninguém. Pelo contrário, quanto maior o seu comprometimento, maior a sua responsabilidade, porque você com certeza está resgatando muitas coisas. Muitos dirigentes de centros espíritas eram falantes de obsessores em outras vidas, eram pessoas que vieram reencarnar como dirigentes, reencarnaram com esse compromisso como forma de resgate. Então, não existe santidade em ninguém. Existe a necessidade e a vontade de evoluir, de progredir, de se melhorar, né? Quando a gente reencarna, a gente perde há um véu do esquecimento que é colocado sobre nós, a gente esquece o que a gente fez em outras vidas. A gente não lembra. Mas lá na espiritualidade, a gente lembra de tudo. E muitas vezes a reencarnação é uma escolha nossa, que a gente diz, eu quero reencarnar naquela família, eu quero reencarnar naquele ciclo de pessoas, para que eu resgate situações que eu errei, que eu não consegui vencer, e eu estou voltando porque eu quero ser filho dessa mulher que eu agredi, ou que eu quero ser mãe dessa pessoa que eu negligenciei, né? Eu quero resgatar coisas que eu não consegui e eu quero reencarnar para que... Só que a nós não é dado
dado a possibilidade de lembrar, porque senão tiraria de nós o livre-arbítrio das ações. A gente ia fazer coisas com aquela pessoa porque a gente está lembrando que a gente tem que resgatar porque a gente vai ter benefício. E isso não é mais caridade. A partir do momento que você dá algo, esperando algo em troca, a caridade não existe. Caridade é dar algo sem esperar nada em troca. Então, quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo que a gente vivenciou em outras vidas, né? O que vem para nós é intuição, são sentimentos. Você tem intuição, você às vezes sente que aquela pessoa você tem a dificuldade, mas se você precisa resgatar, você tem lances assim, flashes de situações, mas você não lembra o que aconteceu. E você tem dentro de si aquela questão do instinto. Quem eu fui em vidas passadas? A gente sabe dentro de nós onde mora as nossas fraquezas, as nossas mazelas, né? A gente sabe dentro de nós, a gente pode não falar, mas a gente sabe onde é meu ponto fraco. Onde é que eu sou inferior ali? Eu sou egoísta, ou eu sou uma pessoa rancorosa, né? A gente sente, às vezes a gente não fala, e às vezes não admite para nós mesmos, mas na hora que o negócio pega, a gente, olha aí meu ponto fraco, porque eu sou exclusivo, ou porque eu sou egoísta. Então a gente consegue saber. Eu acho que uma das maneiras da gente saber é que quando a gente faz alguma coisa assim, a gente se sente mal, né? Tem aquela sensação ruim, né? Que algo não está certo. E aí, quando a gente começa, esse é o caminhar da evolução. A partir do momento que eu consigo identificar, né, que eu pisei na bola, que eu não fiz, porque não existe ninguém perfeito. Se a gente está aqui nesse plano, é porque nós somos inferiores. Né? A gente está procurando evoluir aos pouquinhos, mas cada um tem seu tempo, né, de processar essa evolução. E quando a gente começa a sentir isso, que a gente consegue refletir que a gente errou, a gente já está nesse processo de evolução. Porque eu já estou nesse processo de reavaliar meu comportamento, minha postura. Quem é que deita à noite, a cabeça no travesseiro e pensa, poxa, deixa eu pensar durante o dia, o que foi que eu vacilei, para eu tentar rever amanhã e tentar fazer melhor isso que eu fiz errado hoje. Quando a gente começa a atingir esse estágio, é porque a gente já está com um processo de evolução. E é isso que a reencarnação quer da gente. É essa evolução. Porque ninguém evolui, as pessoas só evoluem. Lentamente, progressivamente, mas todo mundo vai evoluir no seu tempo e na sua hora. Agora, a reencarnação é justamente isso. Ela traz para a gente a oportunidade de a gente evoluir. Com pessoas que quando a gente reencarna naquela família, é porque ali estão os nossos maiores compromissos. Porque ser espírita fora de casa, dentro do centro espírita, é muito fácil. Ser espírita aqui é todo mundo legal, todo mundo beleza. Eu quero ver ser espírita dentro de casa, com as dificuldades, com as diferenças, né? Aquele irmão que eu não consigo conviver bem, aquele pai que me batia, ou aquele pai que é alcoólatra, ou aquela mãe, aquele pai que não tem uma boa convivência com a mãe, e às vezes é um clima familiar muito ruim, e a gente conseguir ser espírita dentro dessa situação, aí é que eu quero ver a evolução. Porque ser espírita aqui é muito fácil, né? As pessoas são amáveis, claro que em todo círculo de pessoas juntas sempre tem as divergências, mas dentro de casa é o nosso maior compromisso, onde as pessoas se reencontram para resgate, né? Ninguém é obrigado a ser humilhado, nem ser agredido por conta disso. Ninguém vai ficar, eu estou apanhando, vou ficar aqui apanhando porque é meu compromisso. Não é isso, né? É a gente entender aquele processo e tentar rever como eu posso melhorar aquela situação, mas a partir do momento que a coisa fica muito difícil, a gente tem que caminhar e deixar até para resgatar de outra vez, mas a gente tem que tentar. E a lei da sintonia, né? Afinidade e ressonância. Cada espírito se liga enquanto se ligar no respectivo grupo familiar e racial ao seu povo ou nação. Então você tem essa sintonia, eu tenho sintonia com aquele grupo, eu tenho sintonia, né, com aquela família. Então, a reencarnação, e são esses dois que regulam essa reencarnação. Pode passar. Eu posso escolher reencarnar naquele lugar, naquela família,
muitas vezes eu tenho esse merecimento, eu tenho essa necessidade, né, de escolher a forma da minha reencarnação. Eu não vou definir como vai acontecer, mas assim, de que forma eu vou reencarnar. Se eu vou reencarnar uma pessoa, né, que vai trabalhar no centro espírita, se eu vou reencarnar uma pessoa que vai trabalhar no hospital, né, como é que eu vou reencarnar? Dependendo do seu merecimento, você tem essa permissão. A espiritualidade permite que você escolha, né, essa reencarnação. Né? Quanto maior for o grau de evolução, maior será a participação direta do espírito reencarnante nesse processo. Né? Quanto menos inferior, ele não tem muita condição de escolha. Tá? Pode passar. Como é que acontece o processo reencarnatório? Ele é, gente, a espiritualidade, ela é tão organizada, ela é tão complexa, sabe? Os mínimos detalhes, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, ela já está participando da nossa jornada, né? Então, a espiritualidade, ela prepara isso aqui, né? Ela traz espíritos que precisam ouvir isso aqui, né? A gente só tem 5 pessoas, 6 pessoas, mas as cadeiras estão cheias de espíritos que a gente traz e que eles veem o que eles precisam escutar, né? Então, para a espiritualidade, é tudo muito organizado, desde o horário que começa ao horário que termina, que vai acontecer. Eles são muito organizados. E a reencarnação acontece da mesma forma. Existem etapas da reencarnação, desde que a pessoa chega no mundo espiritual até o momento que ela volta para o mundo físico. É tudo planejado, né? Então, como é que existe esse planejamento? Existem equipes na espiritualidade. Aquela equipe que acolhe quem chega, aquela equipe que trata, né? A viagem, ela é um pouco assim, às vezes, exacerbada, essa novela que está passando, né? A reprise, mas é mais ou menos daquela forma que acontece, né? O recebimento, as pessoas ficam na maca para serem energizadas, para serem tratadas, né? Porque reencarnar mexe, dá uma confusão muito grande no espírito. É bem turbulento. Não é tão turbulento como o nascimento para o espírito. Nascer para o espírito é mais turbulento do que o desencarne, né? Porque o espírito tem que se ajustar ao tamanho do feto, ele tem que moldar o seu perispírito, isso causa uma perturbação nesse espírito. Então o nascimento é bem perturbador também. Dizem que é mais perturbador do que o desencarne. Claro que é dependendo do desencarne, né? Tem aqueles desencarnes que são muito abruptos, a morte que é aquela morte fatal, inesperada, que a pessoa não espera, ou o espírito não está muito bem preparado, mas, no geral, nascer é mais confuso do que o desencarne, né? Então, tem a fase preparatória, que aí a equipe, junto com aquele espírito, dentro do merecimento dele, vão definir o tipo de reencarnação. Se vai ser compulsório ou de livre escolha. O que é compulsório? É obrigatório. Você vai reencarnar naquela situação, né? Pessoas ricas que são mesquinhas ou que humilham as outras pessoas ou que não sabem utilizar o dinheiro. Porque ter dinheiro não é nada de errado. Ter dinheiro é uma coisa que não tem pecado nisso. O que tem pecado no dinheiro é a forma como que você utiliza o seu dinheiro, né? É para denegrir as pessoas, para humilhar as pessoas, para, né? Então, ser avarento, não ajudar. Então, assim, essas pessoas, muitas vezes, elas são compulsoriamente obrigadas a reencarnar como pessoas pobres, pessoas que não têm nenhuma forma de sustento, para que elas sintam, progridam nesse sentido de sentir o que é, né, ter essa necessidade. Então, essa é uma forma compulsória, porque ela precisa evoluir, o espírito precisa crescer, e ele só vai evoluir se ele passar por esse processo, sentindo na pele, né, essas situações para que ele consiga crescer. E muitas vezes você evolui, mas não evolui o que se esperava. Ainda não, você precisa reencarnar outras vezes para que você consiga atingir o grau de evolução que você precisa. Ou de livre escolha, são aqueles espíritos que são mais evoluídos, que ele diz, poxa, deixa eu voltar com aquela família, eu não fui legal com a minha mãe, eu queria ter minha mãe de volta.
volta para que eu tratasse ela de outra forma. Deixa eu evoluir ali para que eu seja agora a mãe dela, para que eu possa colhê-la. Por isso que na família, às vezes você tem uma relação muito próxima e muito de amor com determinadas pessoas e com outras você tem, apesar de ser família do sangue, mas você tem diferenças, eu tenho uma pessoa que ela disse para mim, eu vou falar que é para você, mas eu odeio minha. Ela disse, eu tenho vergonha de falar isso, eu não falo para ninguém, mas eu odeio minha irmã, só em olhar para ela não faz mal. Mas que coisa, né? Eu não aguento ouvir a voz dela. Então, assim, tem essas situações, né, que a gente não consegue, muitas vezes, por mais diferenças, por que teve, mas é a mãe, né? Geralmente é a pessoa que a gente mais ama, né? Tem o filho e a mãe. Então, são as pessoas que a gente mais, né? Eu não consigo conviver com meu filho, a gente briga o tempo todo, é uma guerra nós dois. Isso aí são compromissos de outra vida que a gente vem aí na família para tentar resgatar. E muitas vezes eu não quero resgatar, porque eu sou tão incompetente para conviver com aquela pessoa que eu quero sair, não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero dever, eu não quero procurar enxergar aquela pessoa da parte, porque todo mundo tem a parte ruim e a parte boa. Mas quando a gente não gosta de alguém, a gente só foca na parte ruim. Eu só consigo ver naquela pessoa os pontos ruins. A minha mágoa e meu ódio é tão grande que eu não consigo enxergar o ponto positivo da pessoa. E é esse nosso exercício que a gente tem que fazer de evolução. A gente começar a enxergar e projetar naquela pessoa o que ela tem de bom. Porque aí eu consigo ter mais simpatia pelaquela pessoa e tirar aquela antipatia que o capítulo fala, as antipatias terrestres, né? Que às vezes eu nem sei porquê. Às vezes eu estou no ambiente de trabalho, eu chego em um lugar e vem alguém junto de mim que eu sinto uma repulsa tão grande. Ai, que pessoa antipática, aquela pessoa me faz mal. E às vezes eu nem conheço, nunca nem conversei, mas só na presença da pessoa aquilo me faz mal. Isso com certeza. Ou é de energias muito contrárias, que se tem, às vezes você tem uma energia, a pessoa chega com outra, e você tem uma sensibilidade grande, você consegue captar. Ou são diferenças que você traz de outras vidas, que vocês já se encontraram e tiveram diferenças antes. E aí, quando você se encontra, porque os espíritos se identificam. Independente do nosso corpo físico, a pessoa pode ter sido mulher em outra encarnação, agora veio homem, ou era negro, veio branco, mas o espírito é o mesmo. Porque a roupagem física, ela se modifica, mas o espírito é o mesmo. Né? O que a gente transforma, quando a gente desencarna, é o perispírito que a gente leva, que é aquela ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, e quando ele reencarna, ele se amolda aquele corpo físico. Então, ele toma a forma, mas a energia do espírito, que o perispírito traz, vai ser sempre a mesma. Então, eu me identifico imediatamente com aquela pessoa. Então, isso é que gera as antipatias ou as simpatias que a gente tem com as pessoas. Tem pessoa que você vê uma única vez e você se identifica de uma forma tão grande com aquela pessoa, porque ou são as energias que se convergem, ou são pessoas que você já teve convívio em outras vidas e que estão se reencontrando de novo. Né? Isso aí fala desse capítulo nosso, sétimo também. Né? Aí vem definir o tipo de reencarnação, se vai ser compulsório de livre escolha, ou vai ser aquela reencarnação metade, você tem a opção não totalmente de escolha, mas você pode opinar. Né? E o exame analítico consciencial, que é outra etapa. O que é isso? O espírito reencarnante passa por uma fase preparatória de análise e autoanálise, mediante uma visão retrospectiva de sua história pessoal, sendo assessorado pela equipe. O que é que acontece? Quando você vai reencarnar, primeiro se define o tipo de reencarnação, depois passa um filme. Eles colocam um telão mental e você começa a ver a sua última encarnação, o que você fez, o que aconteceu, tudo o que se passou, os pontos positivos que você teve, os pontos negativos. É feito uma análise de consciência do espírito, de como
foi essa passagem sua na reencarnação. Para que você se lembre e que você tenha noção de onde você falhou, do que você fez de positivo. Tudo que você fez de bom vai estar ali computado, tudo que você fez de ruim também. Né? Essa é a outra fase. E aí vem o planejamento. Então, considerando todas aquelas leis que eu falei de sintonia, de afinidade, livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, aí vai ser feita o planejamento reencarnatório. Pode passar. Feito isso, né, aí se estabelece os programas, né, com quem você, que família você vai reencarnar, como é que você vai vir, se você já viu com a deficiência física, porque você abusou muito do seu corpo físico durante todo o tempo, né, para que você evolua. Se aquele espírito vai reencarnar na mãe e com 1 ano de idade ela vai falecer, que ninguém entende porque que uma criança morre com 1 ano de idade, né? Isso é uma prova para os pais, né? Às vezes se precisa passar, né? Ou vice-versa, né? Então assim, a gente não consegue aceitar, mas o espiritismo nos dá respostas para isso. Se você for procurar, o espiritismo é a única doutrina que nos responde determinadas coisas que a gente acha absurda acontecer e que a gente tem resposta no espiritismo. Não quer dizer que ter resposta é aceitar, não quer dizer que ter resposta é não sofrer, mas o entendimento que o espiritismo nos dá para essas questões, né? Então, aí vem a fase pré-reencarnatória, bem imediata à reencarnação. O que acontece? O espírito candidato à nova reencarnação passa a conviver no clima psicofísico emocional dos futuros pais. Eu já sei que eu vou reencarnar naquela família. O espírito reencarnante ele já começa a fazer parte daquela psicosfera da relação entre os dois. E ali ele já começa a ficar ligado entre os dois. A partir do momento que há a concepção, o esperma com o óvulo da mãe, que há a concepção, o espírito já se liga no corpo físico da mãe. Ele já fica energeticamente ligado àquela mulher. Ali, ó, energia. Por isso que todo e qualquer aborto, não interessa em que fase esteja a gestação, já é considerado um crime para a justiça e para as leis de Deus é tido como um crime o aborto. Porque você está matando uma vida que já existe, porque a partir do momento da concepção já existe vida, né? Com 3 semanas já tem coração batendo. Então assim, há abortos que não são considerados crimes para a espiritualidade e para as leis dos homens, é quando há o risco de morte da mãe, que o capítulo fala, os espíritos falam, se você tiver que opinar, não tiver jeito entre a vida de um bebê, de um espírito que ainda não veio ao mundo e daquela pessoa que já está, escolha pela da mulher que já está, né? Mas aí são condições excepcionais, né? Que são tanto para a justiça dos homens também, que aí é um aborto legal, quando há risco de vida para a mãe, e que muitas pessoas, mesmo assim, não fazem, preferem correr o risco. Eu sou uma pessoa extremamente contra o aborto, é a minha posição pessoal. Não recrimino, a gente não deve recriminar, porque nós não somos julgadores, cada um sabe a dor e as situações que viveu, mas eu sou uma pessoa que eu não vejo de bons olhos o aborto. Eu acho que, mas só tinha um mês, não tinha... Era vida, já era vida. O Espiritismo mostra que ele já está ligado. E a partir da concepção, o Espírito já está ali. Então, já tem vida, né? Então, E o aborto espontâneo, por exemplo? O aborto espontâneo... Mas até de nascer... o aborto espontâneo acontece porque o Espírito ele desistiu daquele plano reencarnatório. Então, ele estava com todo o planejamento reencarnatório, mas ele não se achou em condição. Ele, na hora, desistiu e disse, eu não tenho condição, eu não vou conseguir. E ele pede para não reencarnar. Né? E aí, existe o aborto espontâneo. Ou a energia da mãe é tão incompatível com aquele espírito que vai vir. A relação entre os dois é uma coisa tão difícil. A divergência de energia que ele não consegue continuar. Né?
Então, por isso que acontecem os abortos espontâneos, é a desistência, como aquela criança que nasce e vai para a UTI, que fica naquele processo de morte, né? Porque eu tive uma situação dessa. Meu filho, ele quando nasceu, ele foi prematuro e ele teve problemas seríssimos, parada cardíaca, ele foi entubado, ele ficou quase um mês dentro de uma UTI, morre ou não morre, né? E aí eu tive a explicação depois, ele queria desistir, né? Só que ficou aquela vai, não volta, vai, porque ele já tinha sido meu filho, ele é a segunda vez que ele é meu filho. Ele já tinha sido meu filho, eu tenho reencarnação, eu não sei o que aconteceu, eu não sei de nada, né? Porque é colocado o véu, a gente tem a sensação, mas ele veio comigo, mãe, de novo, porque quem escolhe os pais é o filho, tá? O filho que não gosta dos seus pais, problema de vocês, foi vocês que escolheram. A maioria das vezes é uma escolha que você fez para você resgatar algo que você só vai entender quando você desencarnar, que lá você vai saber por quê e vai ver lá a oportunidade que você perdeu. Eu tinha oportunidade eu pedi para reencarnar, tinha oportunidade de rever essa situação com minha mãe e eu deixei passar, né? Então assim, aproveitem enquanto é tempo. E é isso que aconteceu, ele queria desistir. Só que ele teve parada cardíaca, foi entubado, foi uma situação, era um bebê que não tinha nenhum prognóstico de viver. E de repente, de uma hora para outra, eu me lembro bem que eu tinha uma tia, que já faleceu, Valdete, ela era espiritualista. Ela não era espírita, ela não tinha religião definida, mas ela tinha uma mediunidade exorbitante. Ela tinha uma energia, e aí ela foi visitar ele, eu nunca me esqueço, ali no Hospital Santa Amaro, ela morava ali na Centenária, ela foi visitar. Não podia entrar, só podia entrar quem era a mãe e a avó. Só que ela era a cópia de minha mãe, muito parecida. Então ela entrou como avó. Ela disse, eu quero ver esse bebê. Eu sonhei e eu queria ver esse bebê. E aí ela entrou. Eu estava junto na hora. Eu nunca me esqueço, ela chegou assim, ele sempre foi muito branco, muito branquelo. E aí ela chegou, ele estava deitado na incubadeira, todo entubado, realmente ele estava desenganado. Pressão embaixo, todo pipinado. E ela veio com a mão, começou a rezar um Pai Nosso, eu nunca me esqueço. Aí chegou na frente do peito dele, fez o sinal da cruz, assim, de longe. Quando ela fez isso, ficou a cruz em vermelho no peito dele. Como se ela tivesse passado o dedo com força e ela nem encostou. Aí quando eu me arrepio toda até hoje. Aí quando ela fez isso, ficou a cruz, ela disse, ih, ela era muito engraçada. Aí salvou. Nem se preocupe, Nani, ela me chamava. Seu filho vai viver. Olha isso. Ficou a UTI inteira, toda hora vinha alguém lá olhar ele. O que foi isso? Não sei o que. Ficou assim, ó, um tempão aquela coisa aqui. E a partir desse momento ele foi melhorando, já saiu, já foi entubado, né? Ele tinha tido parada cardíaca, foi melhorando. E aí ele conseguiu salvar. E assim, os médicos diziam, provavelmente ele vai ter algum retardo de andar, alguma dificuldade, porque ele era prematuro. Menino, atleta, nunca teve nada. Foi acompanhado por cardiologista, um tempão, mas nunca teve nada. Né? Então, assim, a gente não sabe por que ele queria desistir, porque não sabe. Mas o que eu sei que a espiritualidade me trouxe é que ele foi meu filho, ele estava sendo meu filho pela segunda vez, né? E que ele tentou desistir, mas que ele pensou melhor e que resolveu ficar. Né? Eu tive uma situação também, há alguns anos, quando ele tinha 5 anos de idade, eu fiz uma cirurgia. E na cirurgia, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu vi, né, um monte de médicos vestidos atrás, encostados assim, que eu via que eram espíritos, porque estava todo de branco e aquela energia fluida, aquela coisa, né? E eu vi, e depois, quando eu comecei, antes de tomar anestesia, eu vi entrando num túnel. O pessoal disse que foi da anestesia, mas não foi antes da anestesia. E depois eu tomei anestesia e fiz. Eu tive complicação na cirurgia, sangrei, não sei o que, e não fiquei bem.
Depois, quando eu acordei no quarto, eu estava no quarto, eu vi um monte de aparelhos. Eu via respirador, eu via monitor dentro do quarto. No quarto não tem nada disso. E eu dizia à minha mãe, por que eu fui para a UTI? Por que eu estou na UTI? Minha filha, você não está na UTI, você está no quarto. Mãe, eu estou na UTI, eu estou vindo, está tudo aí. Depois a gente foi entender. Eu ia desencarnar, eles disseram para mim, eu ia desencarnar naquela cirurgia. Ele tinha na época 5 anos. Só que eu não desencarnei, porque eu tinha um compromisso que eu não sei com quem e quando, que eu teria que resgatar aquele compromisso, que tinha alguém que ia precisar muito de mim e que não era a hora de eu desencarnar. Então foi me dado essa oportunidade de eu não desencarnar, mas eu ia desencarnar naquela cirurgia. Então são coisas que a espiritualidade traz e que é colocado para você o véu do esquecimento, para que você não tenha condutas. Me lembrei que a minha mãe, imagina, eu me lembrei que minha mãe foi aquela pessoa que me assassinou em outra vida. Como é que eu vou conseguir conviver com aquela pessoa, né? Sabendo que isso aconteceu, ou que aquele pai foi aquele homem que me estupou em outras vidas, e eu, como é que eu vou conseguir criar uma relação com aquela pessoa, lembrando de tudo que aconteceu? Então, Jesus, a espiritualidade, ela é tão generosa que ela coloca um véu sobre nós, para que a gente não lembre do passado, né? Para que a gente tenha um livre-arbítrio de levar a vida sem precisar estar lembrando dessas coisas, né? Então, aí é feito o quê? Ele começa a conviver nesse clima com aquela família, é a análise dos mapas cromossômicos e organogênicos para a formação do futuro corpo. Olha como a espiritualidade ela entra até na embriologia. Porque, imagine, como é que eu vou colocar um espírito para reencarnar numa família toda negra, um espírito que vinha branco, com os olhos azuis, né? De antecedentes africanos e etc e tal. Então, tem que se analisar o cromossoma para que a gente faça com que aquele espírito reencarne num corpo, né? Para que os cromossomas, o DNA, para que o sangue, na hora que eu faço o exame, mostre que o sangue é do pai ou da mãe, para que não haja nenhum tipo de incompatibilidade. Então, tudo isso a espiritualidade prepara para a reencarnação. É um trabalho muito delicado que a espiritualidade faz, né? Aí começa o início da redução do perispírito para favorecer a ligação com a célula uva a partir da fecundação. A partir do momento que o feto que o espermatozoide e o óvulo se encontram, já começa o espírito a ficar ligado naquele corpo da mãe, que é o filho, eu repito, é o filho que escolhe a mãe e o pai. Então, quem tiver queixas, foram vocês que escolheram, né? E aí fica ligado ali e começa aquele perispírito, daquele espírito que era um adulto que desencarnou, ele começa já a se moldar, ele vai se reduzindo para que ele tome o formato daquele corpo que está ali, para quando nascer, ele venha reencarnar num bebê. Então, esse processo de encolhimento do perispírito é para que se amolde aquele novo ser que vai nascer. E isso causa no espírito um mal-estar, um desconforto, porque há uma redução do perispírito, né? A não ser que aquele espírito seja muito evoluído, se ele não for, ele vai sentir um mal-estar, né? Nesse processo. E aí, além da ligação espontânea que se verifica, as equipes especializadas passam a dar assistência e promover a progressiva ligação fluídica do espírito com os fluidos perispirituais da mãe. Então, há uma equipe também que está ali participando desse processo e ele começa a ficar dando energia para que aquele espírito que vai reencarnar consiga se ligar ao espírito da mãe e da família. Já vai criando ali um ambiente para essa reencarnação. Olha como a espiritualidade, o trabalho que ela tem, como ela é organizada. Próximo. Aí vem a fase reencarnatória propriamente dita. É a ligação total do reencarnante, né, na célula ovo, no terço médio da trompa de Falópio, que é lá na trompa que fica, né, o óvulo na hora que há a concepção. E aí segue a nidação, que é a ida do óvulo do
da trompa para o útero da mãe. Isso tudo é acompanhado pela espiritualidade, para que não haja o aborto nesses casos, né? Então ela dá energia para que isso aconteça, né? E aí vem a fase de adaptação à vida. A partir do momento que a mãe pare o bebê, que o neném, ao primeiro momento que ele sai, ou por via vaginal ou por cesárea, naquele momento há uma completa ligação do espírito com aquele novo ser que está nascendo. Então, na célula ovo começa o início, né, desse processo, e quando ele nasce, se completa esse processo reencarnatório. Até 7 anos de idade, adaptação, aí vem a fase de adaptação da vida. O processo reencarnatório só se completa com 7 anos. Até 7 anos, aquela criança que você vê lá conversando, dizendo, meu amiguinho, ele realmente está vendo, porque ele está com o pé lá no mundo espiritual e outro pé cá no mundo físico. Por isso que eles conversam tanto, por isso que ele diz que tem um amiguinho, você não está vendo nada, ele está vendo sim. É um amiguinho espiritual que ele ainda está ligado no mundo espiritual. Ele fala, eu conversei com não sei quem, estou brincando, às vezes você está brincando com um amiguinho invisível, e você acha que o menino está ficando doido, mas não é. Isso pode acontecer, pode passar. Aqui eu já falei que a reencarnação pode ser voluntária, livre, escolha, pode ser semi-voluntária e pode ser compulsória, que é aquela obrigatória. Você vai ter que ir, você vai ter que passar por isso. Próximo. Os aspectos psicológicos do momento, já falei, pode passar, quando ele vai reencarnar, uma perturbação. E eu queria que você voltasse àquele primeiro. Já fiz, 10 minutos. Aí, diante de tudo que eu falei, que é esse capítulo, né, 7º, é super interessante vocês lerem esse capítulo, que é gostoso de ler, são aquelas perguntas sobre esse assunto que eles perguntam e respondem, é muito legal vocês lerem sobre esse assunto. Ele fala, né, o motivo da reencarnação, que eu já falei, mas é sempre de evolução. O motivo principal da evolução, é a progressão do espírito, tá? A união da alma e do corpo acontece no momento da concepção e se completa no nascimento. O esquecimento do passado, que é aquilo que a gente, quando desencarna, a gente não lembra, ou quando a gente reencarna, a gente não lembra o que a gente foi antes. A gente só lembra quando a gente morre, quando a gente desencarna, que a gente chega no mundo espiritual, lhe é apresentado lá no seu telão mental tudo que você fez aqui. Vamos agora fazer um balanço de como foi você lá embaixo. O que é que você fez da sua vida? O que é que você fez de bom? O que você fez de ruim? Vamos botar na balança, né, os bônus e os ônus que a gente tem que arcar. Por isso que eu digo, a gente precisa ter uma reflexão todos os dias, parar e pensar. O que é que eu fiz de bom hoje na minha vida? O que foi que eu fiz? Será que eu só acordei, comi, trabalhei, dormi, briguei, né? O que foi que eu fiz de produtivo hoje em prol de alguém? Sem esperar nada para você. Né? Eu acolhi alguém, eu ouvi alguém que precisava. Porque caridade é aquela coisa. Caridade não é você ter que dar dinheiro a alguém, você ter que, né? Que as pessoas às vezes acham que caridade é obrigação. Caridade não é obrigação. Porque a partir do momento que você dá um sentido de obrigação, ou porque você quer, eu quero ser bom, porque eu quero ter um bônus para mim. Então eu dou porque eu vou receber. Acabou. Não é contar. Não adianta você fazer com o coração apertado sem querer fazer. E a partir desse momento, claro que tem sempre o benefício para quem recebe, mas no sentido da lei da caridade, isso não é legal. Faça com o coração aberto, querendo fazer, né? É acolher. Caridade não é ter que dar dinheiro, caridade é você escutar, caridade é você abraçar. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, de um aconchego, escutar o que você tem para falar. Às vezes você não precisa nem falar nada. Só em você se disponibilizar para estar ali ouvindo alguém, né? É você dar um prato de comida quando o seu coração manda, e sem nojo, e sem dificuldade. Porque eu tinha um colega que todos os dias tinha um mendigo que ia na porta dela e na grade ela dava comida, porque ela queria fazer a caridade. Só que ela tinha nojo, ela tinha medo.
entendeu? Então ela não podia nem tocar e era uma coisa meio doentia, eram os restos do que sobrava, não tinha esse cuidado de ser um alimento limpo, de ser. Então, isso é caridade, isso não é caridade. A partir do momento que você faz algo que não é legal, que não é de coração, não é mais caridade. Tá? Então, a infância, o processo da infância, que é a idade que a gente vem naquela família, e é uma obrigação da família, dos pais e da família toda, e conduzir aquela criança para o caminho do bem, com amor, com dignidade, ensinando para ela quais são os valores da vida, a questão principalmente do homem, quem tem filho homem, como tratar uma mulher, para a gente não ver os feminicídios todos que a gente está vendo por aí, que o homem acha que a mulher é propriedade dele, que pode fazer o que quiser, determinar. Então, assim, é um cuidado muito grande quem tem filho homem hoje, ensinar ao menino qual é o caminho, Eu ouvi uma coisa interessante numa palestra esses dias, e dizia assim, foi lá no centro até, você que tem filho homem, que eu nunca fiz isso, meu tempo era diferente, o homem não podia lavar um copo, o homem não podia lavar um prato, Minha mãe mesmo, ela ficava, até pouco tempo, ela ficava indignada se a gente chegasse lá e não fizesse o prato do marido. Tinha que fazer o prato e entregar na mão, porque ela fazia o prato do meu pai e dava até cortada a carne. Aquela mulher, tanto que quando ela faleceu agora, foi um processo para meu pai. E meu pai não sabe fazer um café, Então, assim, porque ela ela era dona de casa, não trabalhava, e ela vivia para a família. A senhora sabe, que a mulher, mais tempo do que eu, era aquela mulher que vivia para a família e para o marido. Então, minha mãe ficava indignada se visse um genro ou um neto lavando um prato. Poxa, você não está vendo não? Não. Ela ficava. Hoje, o que se preconiza é que quem tem filho homem, que cria o filho desde pequeno. Sujou seu copo? Lave. Porque todo mundo tem que compartilhar, porque a mulher hoje tem que trabalhar fora, tem que ajudar o sustento. E é esse tipo de criação que vai fazer esse homem ser diferente. Quando ele tiver a mulher dele, ele sabe que ele vai ter que ajudar, que a casa é de todo mundo, que a cueca dele ele tem que lavar, que o que ele sujou ele tem que limpar. Que é uma cultura que a gente não tinha. E de uma geração para cá, isso vem se consolidando. A gente tem sempre uma inclinação de super proteger os filhos, principalmente quando é homem, achar que não é para fazer. E é isso que muda o curso da história do homem quando ele se torna adulto. As simpatias e antipatias terrestres, que eu já falei para vocês, é aquela identificação de energia, ou a repulsa de energias, ou a identificação de pessoas que você já conviveu. Tem pessoa que é amigo, que é mais irmão do que irmão. Porque você identifica a energia, você identifica aquela pessoa que com certeza aquela pessoa já fez parte de sua vida em outras encarnações, só que você não lembra. Então, às vezes, você se sente melhor do que com uma pessoa que é amiga, que não tem laço de sangue, do que uma própria familiar seu. Isso o Espiritismo explica. O idiotismo e a loucura, que são aquelas pessoas que já nascem com deficiência intelectual. Isso ou loucura, que vem com processos patológicos de psiquiatria, que são pessoas que têm uma matéria como obstáculo. Às vezes é um espírito que ele era um espírito, só para vocês terem ideia, desenvolvimento intelectual, cultura, não tem nada a ver com desenvolvimento moral. Para a espiritualidade, não interessa se você tem doutorado, se você tem mestrado no nível superior, se você é uma pessoa intelectual, que fala bem, que tem um nível social e econômico desenvolvido, nada disso importa. Para a espiritualidade, a evolução é moral, é comportamento, é pensamento, é atitude. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E às vezes esse espírito que era evoluído, era um doutor, tinha um mestrado, era intelectual, ele vem no corpo físico de uma pessoa com idiotia, como forma de resgatar o mau uso que ele fez da inteligência dele. Então ele vem com essa limitação, para que ele sinta
o que é ter essa limitação para que ele evolua. Para quando ele reencarnar de novo, ele vinha diferente. A mesma coisa são esses processos de loucura psicológica. Às vezes a pessoa aprontou tanto que ele vem nesse processo, né, para que ele consiga evoluir. A gente às vezes, mas eu não entendo, tem que sofrer. O sofrimento físico para o espírito é evolução. O pior que não, por mais complicado que se pareça isso para alguém, como é que alguém pode evoluir sofrendo? O espírito. Às vezes a escolha é do espírito. Me deixe reencarnar com dificuldade de andar em cima de uma cadeira de roda, porque eu preciso disso como limite, porque eu aprontei demais. Eu preciso disso para entender o que é o outro lado. E é uma escolha que ele faz. Só que nós, como a gente às vezes não entende certas coisas, porque a gente não estudou, porque a gente não teve a oportunidade de entender isso, a gente acha um absurdo como é que uma pessoa daquela veio naquela situação. Outro dia eu estava no shopping, passou um pai e a mãe, cada um com uma cadeira de roda, com duas meninas gêmeas, todas duas com deficiência neurológica, com paralisia cerebral. As duas, toda deformada, ainda mostrei para ele, olha para lá, nem sustentava o tórax. Uma coisa no pescoço, porque não tem nem como sustentar o tórax. Cada um empurrando uma criança. Imagine que compromisso. Duas crianças gêmeas, as duas com paralisia cerebral na cadeira de roda. Aí a gente fala, gente, como... Aí a ignorância nossa, como Deus permite isso? Deus não permite nada, Deus não põe ninguém. Deus, isso muitas vezes foi uma escolha que aquele Espírito fez. Para ensinar a eles mesmos, ou para ensinar aqueles pais. Para unir aqueles pais, para mostrar àqueles pais o que é o amor pleno e de verdade. Porque você tem um filho assim, você conseguir amar, né, com toda a dificuldade, com toda... É porque você vai evoluir, você vai aprender muito com aquelas duas crianças. Então, às vezes, isso é evolução. Às vezes não, isso é evolução. E às vezes a gente não entende. Porque a gente é muito preso à matéria. A gente acha que só a dor do corpo é que não. E não a dor da alma. Tá? E o aborto, que a gente já falou, que às vezes a morte prematura é uma prova, que aquele bebê morre prematuramente, é uma prova principalmente para os pais. Né? E o aborto espontâneo, muitas vezes, é a desistência do espírito daquela reencarnação. Na hora ele diz, não consigo, e é aquele espírito que tem a condição de escolha, que foi dada a ele, ele, eu não quero ir, e aí ele desliga, ele estava ligado lá, naquele órgão, ele desliga do corpo da mãe, e aí acontece o aborto. Né? Pode acontecer daquele espírito que desligou, outro espírito vir ligar, pode. De repente aquele espírito desistiu, tem outro que está na fila lá, que quer reencarnar ali, ele vai e toma, né? Aí tem aquela ameaça de aborto, você fica lá com sangramento, fica deitado, e de repente tudo se resolve. Né? De repente o que aconteceu? Ou aquele espírito resolveu voltar, que aconteceu comigo. Esse filho meu, eu fiquei de deslocamento de placenta, tinha que ficar de repouso, e um tempo era a inconstância da energia dele, que ele não sabia se queria ou se não queria. Então eu ficava naquele processo e eu ficava, sabe? E aí eu me recuperava, ficava de repouso, aquela coisa. Aí na hora que ele nasceu, ele teve essa complicação porque ele quis desistir. E aí, de repente, ele resolveu ficar, sabe? Então, esse é o processo que às vezes a gente não entende, do abortamento e dos processos da criança que nasce. Eu tinha uma colega, tenho porque ela ainda é viva, que ela teve 4 gestações, 4. Todos os bebês acompanhados, ela era enfermeira, todos os bebês acompanhados, não tinha problema nenhum, todo mês ultrassom, com médico, tudo direitinho, e até 9 meses. E na hora que nascia, ele morria. Fazia autópsia, levava para investigar se tinha alguma doença, fazia exame dela para ver se era algum problema dela que passava pelo bebê. Nada, ninguém descobriu. Em bons hospitais, tinha plano de saúde bom, então fazia todas as investigações.
Aí ela perdia aquele engravidar. O médico, não, você não tem problema, você pode engravidar. Neném ia até 9 meses, quando chegava no dia, era uma equipe toda, era a médica que não adiantava. O neném morria. 4. Ela veio aí pro centro para fazer tratamento. Fez tratamento, passe, não sei o que, aí um dia disseram a ela, ó, você tem um compromisso em adotar uma criança. Enquanto você não adotar uma criança, você não vai conseguir ter seu filho. E nesse processo, ela já estava de olho numa criança. Ela adotou uma criança. Quando essa criança chegou na casa dela, o menino hoje tem 19 anos. Quando o menino chegou na casa dela, ela engravidou. Ela levou a gestação toda no centro, Fatoma no passe. Na época era sábado. Todo sábado ela vinha fazer a energização dessa criança. No dia do nascimento dessa criança, ela mudou de hospital. Eram não sei quantos pediatras, era não sei o que. Foi todo mundo em cima dela. A criança nasceu sem ter nada. Hoje ela tem esse menino e o menino que deu trabalho. Pense no menino que deu trabalho. Muito trabalho. O adotado. O adotado. Esse menino precisava dela, um menino super problemático, em termos de comportamento, não querer estudar, um menino revoltado, cheio de. Teve que ir para psicólogo, cheio de histórias que esse menino teve. E ele teve essa menina. Ela tem esse casal. Então, assim, tem coisas, desígnios de Deus, da espiritualidade, que às vezes a gente não consegue entender. E aí a gente se sustenta onde? Na fé. Né? Oração, orar e vigiar, pensamento. Porque não é só orar e fazer tudo errado. Eu fico o dia todo rezando. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu faço besteira. No primeiro fechada de carro que me dão, eu descompenso, eu enlouqueço, sabe? Não adianta. Porque isso, quando você tem esse tipo de comportamento, a energia toda bagunça em torno de você. Porque a energia, né? Essas energias de raiva, de ressentimento, de tudo que é exacerbado de sentimento, isso vem em torno da gente e altera todo o nosso funcionamento, tanto orgânico como psicológico. Nós somos energia, então nós geramos energia e nós absorvemos energia. Então, se a gente vive num mundo de energia, tudo que nos cerca é energia e nós somos energia. Então, se eu tenho um pensamento positivo, eu vou atrair coisas positivas. Se eu tenho um pensamento negativo. Porque os espíritos, eles não precisam conversar da voz com a gente. Eles não conhecem pelo energia, pelo pensamento, né? É assim que eles funcionam. E aí eles aproveitam, eles já estão ali se cercando. Quando você está nesse momento de ódio, de revolta, é energia que eu queria. Vou encostar e vou interferir na sua vida. Eu posso falar? Pode. Eu fiquei muito impressionada porque tudo que você trouxe pode verificar na realidade, né? Porque aquela Tati Machado, ela perdeu o bebê por 8 meses. Ela deu até entrevista no Bolsonaro chorando. Justifica minha mãe, ela teve 4 abortos. Ela adotou 4 crianças e eu sou uma das crianças adotadas. E ela tinha que ficar nesse processo de repouso, isso para conseguir manter fora de repouso, porque ela também tinha todos os processos de sangramento. Ela teve uma gestação que era de gêmeos, um morreu, ficou só o outro, ele é mais velho do que ele. Então, assim, faz todo sentido. Porque você tinha que entrar na vida dela. Talvez se ela tivesse tido o neném, ela não ia se ligar para adotar uma pessoa. Não ia adotar os pais. Então, a espiritualidade, às vezes, eles fazem curva para chegar no ponto. Né? Pra mim foi super real tudo que eu vejo. E também as pessoas que têm dificuldade de engravidar, sempre acontece isso. Quando adota uma criança, logo em seguida, elas acabam engravidando. Né? Então, assim, Você passa múltiplos, vai. Eu também tive, o meu primeiro filho eu perdi por 8 meses. Tive pré-eclâmpsia. Era um menino.
Aí, a mensagem que eu deixo hoje é: somos hoje fruto de ontem, seremos amanhã resultado de hoje. Né? Nós hoje somos o que fazemos e o que seremos é o que a gente planta aqui hoje. Então, plante. Veja o que eu posso fazer de melhor. Né? Tem gente que leva o tempo todo, às vezes, em casa, se lamentando, com depressão. Poderia tirar uma horinha do seu dia para ir num orfanato, para ir numa casa de repouso de um idoso, conversar, degustar o mundo. O que eu posso fazer, gente, para mudar um pouco, para ser uma pessoa melhor? O que eu tenho feito da minha vida? Né? Então, a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Como é que eu posso ajudar? Eu não sei espírita, eu vou fazer alguma coisa. Né? Cada um dentro das suas possibilidades, dentro dos seus talentos. Uma única coisa que eu sei fazer é falar. Então, eu aproveito esse talento que foi dado por ele para poder trazer para os centros, sempre que posso, que sou chamada, essas coisas. E aí dizem: se você conseguir tocar o coração de um, já está bom. Então, para mim, aqui a quantidade de pessoas já está suficiente, porque se a gente já conseguir tocar o coração dela, então, para mim, já ganhei meu dia. Né? Então, eu vou encerrar aqui. Tem 2 minutinhos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Se não puder, não tiver nenhuma dúvida, eu iria só agradecer. Eu quero dizer que comigo aconteceu o contrário. Eu tive aquela filha mais velha e eu queria mais. Mais uma vez, eu queria mais. Aí eu disse assim: não, vamos mais eu quero mais passar pelo que. E aí fui, acertei tudo. No dia que me avisaram que era para eu ir buscar a criança, eu escutei pela grande. E aí, eu chamava tudo que eu tinha feito para outra, eu tinha que desistir, porque eu não tinha noção de ficar comigo. E aí, Desenhos de Deus, né? Aí, quando você disse sobre o filho dele, um pouco de rejeitação, eu tive muito com a minha mãe. Mas, graças a Deus, eu superei isso muito antes dela falecer. Eu não tinha capacidade de chegar na minha mãe e dar um abraço, assim, espontâneo, assim. E com o tempo, fui na espiritualidade, aprendendo, eu quebrei isso, graças a Deus. Ela foi embora, estava tudo... Porque depois o remorso é um sentimento muito pesado. Né? E depois que você perde a pessoa, perde no sentido físico, né? Você começa, parece que vem uma coisa forte na sua cabeça: poxa, eu deixei passar isso, eu podia, né? Então, quando você tem a sensação de que você conseguiu minimizar pelo menos um pouco aquela diferença, é um acalento para o seu coração. Né? Eu tentei, eu consegui. Porque quando você não tenta, você depois pode se arrepender, e às vezes é tarde demais. Né? No meu primeiro filho, minha gravidez foi toda normal, foi tudo bem, ele nasceu tudo bem, só que nossa relação, eu e ele desde o berço foi difícil e é até hoje. Ele tem 44 anos e não me aceita. As últimas palavras dele para mim foi dizer: não quero nenhuma aproximação com você. E aí, eu hoje aceito que vamos sair dessa encarnação, talvez numa próxima, né? Mas assim, eu tentei, mas... Mas deixa eu te falar uma coisa: não desista de tentar. Ainda tem. E hoje você... Porque às vezes a gente traz para nós esse sentimento, orgulho, muitas vezes, né? Por ter sido rejeitada, ter um filho. Porque assim, a relação nunca é de um lado só. A gente tem a tendência sempre de culpar o outro. A culpa é da outra pessoa. Mas se você parar para refletir, muitas vezes a culpa também é minha. Né? De alguma coisa. Eu reconheço. Então assim, aproveite que ainda tem tempo. E assim, tire um pouco essas mágoas que você traz em relação a isso. Às vezes o orgulho, né? Que a gente, não vou ficar me correndo atrás. Não, mas de uma forma muito tranquila, tente resgatar, porque
muitas vezes é essa necessidade que vocês têm, vocês tinham essa diferença entre encarnação e vieram junto, né? Não conseguiram resgatar, mas faça a sua parte, porque você vai se sentir bem melhor depois. Não procure, vai devagar no tempo dele, veja quais são os pontos que onde vocês se batem, tente se flexibilizar, seja mais tranquila, né, nessa questão. Mas não desista, não desista, porque é a oportunidade que você tem. Eu também estou tocando o seu coração, para mim já está ótimo. E entendeu? deixa eu concluir, a minha segunda gravidez, eu tive 2 abortos, né, espontâneos, e a minha filha, eu tive toda a dificuldade na gravidez, tive pré-eclâmpsia, tive que ficar meses que a médica dizia, você só vai levantar para ir no banheiro, mais nada. No nascimento dela, ela quase mesmo, na hora do parto. Meu parto foi muito difícil, né? E ela ficou na UTI. E ela é assim, minha relação com ela é maravilhosa. Ela vai fazer 30 anos, é minha parceira de vida. Eu digo que ela é a minha parceira nessa vida, entendeu? E aí você me dando toda essa explicação aí, né? Dizendo que tem espírito que quer desistir. E, no entanto, aconteceu tudo isso na minha gravidez dela, no nascimento. E ela está aí hoje, é minha parceira. Talvez ela tenha querido desistir com medo de ter alguma dificuldade com você, mas que conseguiu reverter isso. Ou o outro espírito ter desistido e ela veio e ocupou o lugar daquele. Porque antes dela eu tive, né, um aborto. Assim, não dá pra gente ter todas as respostas, mas é mais ou menos isso que acontece. E aí é por isso, a única doutrina que explica essa dificuldade que você tem com seu filho é o espiritismo. Como é que você pode, às vezes, você às vezes tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Eles são do mesmo pai e da mesma mãe, são completamente diferentes. Em relações com você, completamente diferentes. São pessoas que foram educadas do mesmo jeito, na mesma casa, pelas mesmas pessoas, os mesmos nossos erros e acertos, porque mãe e pai não tem fórmula mágica para educar ninguém. Né? Você não sabe qual é a melhor forma, você tenta fazer o melhor que você pode, nem sempre você acerta, mas você tenta, e eles são tão diferentes. É só espiritualidade, são espíritos diferentes, pessoas que vieram com objetivos diferentes, e você tem que entender isso e lidar com a diferença. Agora, não desista de seu filho, não desista dessa relação, porque depois esse remorso pode ser muito grande, porque eu não tentei mais uma vez. E se você está aqui, é porque você está buscando evoluir como pessoa, como espírito. E a nossa evolução começa aí, colocando o nosso orgulho de lado. O orgulho é o pior dos sentimentos que alguém pode ter. Que em cima do orgulho ele traz outros sentimentos ruins. E a gente é muito orgulhoso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada.